Senhor, nessa noite estamos aqui para ouvir o Teu falar. Fala com a Tua igreja, Senhor. Fala aquilo que Sua igreja precisa ouvir. Aquilo que nós necessitamos para fortalecer a nossa fé, para nos dar esperança, para nos fazer prosseguir, Senhor. Nos encorajar e também nos alegrar, Senhor, e conhecendo mais a Sua pessoa. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa fluir nessa noite. Abençoa o coração de cada irmão, de cada irmã também, Senhor. Dá-nos uma mente sóbria e um coração simples, Senhor, para receber a Sua palavra. E que o nosso coração, Senhor, possa estar completamente vazio, para que o Senhor possa nos encher nessa noite. Obrigado, Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Dando continuidade aqui no livro de Mateus, nós chegamos ao capítulo 21 de Mateus, né? Que fala da ida do Senhor para Jerusalém. O título da mensagem nos fala de uma advertência acerca da exaltação própria e da hipocrisia, né? Vamos ver se a gente consegue abordar ou abranger toda essa mensagem hoje. Se não for possível, nós damos continuidade amanhã. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ele tinha uma missão, ele tinha um propósito, que era executar a redenção da humanidade. Ele estava claro do seu objetivo, do seu propósito, da sua missão. Ele veio para isso, ele sempre dava testemunho disso, né? Ele disse que eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Ele disse que todo aquele que cresce nele seria salvo. Não somente crer, mas crer na obra que ele haveria de fazer. E para cumprir a sua missão, para cumprir a obra que o Pai determinou, e a semana passada nós vimos, né, que Deus fez um plano de nos escolher para filhos, nos predestinou para a filiação. Mas por causa da queda do homem, Cristo teve que fazer a redenção do homem, da humanidade. O Pai planejou a filiação. Por causa da queda, o Filho teve que fazer e cumprir a redenção. Após a redenção, todos aqueles que creram foram selados pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus estava claro desse objetivo, tanto que ele falava que ele era um com o Pai. Tudo que o Pai falava, ele fazia. Tudo que o Pai desejava, ele realizava. Por quê? Porque o plano do Pai era um. Ele era um com o plano do Pai. Mas para realizar a redenção, para aplicar essa obra de salvação, o Senhor teria que ir para Jerusalém, ser morto e ressuscitar no terceiro dia para poder cumprir essa redenção. Aqui, o Senhor, nós vamos falar do capítulo 21 de Mateus. Nesse capítulo 21 começa a última semana da vida do Senhor aqui na terra. Foi a última semana, em que foi a semana que também seria realizada a Páscoa. E nós sabemos que na sexta-feira, ele, como cordeiro pascal, iria ser imolado. Mas é importante, irmãos, saber que
o Senhor, ele estava claro do seu propósito, e aqueles que andavam com ele, os seus discípulos e os seus apóstolos, deveriam também estar bem informados, bem conscientes da obra que o Senhor ia fazer. Por isso, o Senhor, ele sempre estava falando, olha, é necessário subir para Jerusalém. E ele começou onde? Lá em Mateus 16, os irmãos se lembram? O Senhor estava claro do seu propósito, mas muito claro. E ele, como homem, ele teve várias situações na vida dele que era para fazer ele desistir dessa missão, desse seu propósito de cumprir. Depois ele revelar à igreja, depois dele se revelar para Pedro, dar a revelação, né, para os seus discípulos, principalmente para Pedro, de Cristo e a igreja. Em Mateus 16, ele começa, então, a ir cumprir a sua etapa final, da sua missão final. Em Mateus 16, capítulo 16, versículo 21 em diante, o Senhor diz, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. O Senhor sabia que essa era a sina, entre aspas, dele, que era o final dele, era subir para Jerusalém, sofrer, morrer, mas ser ressuscitado no terceiro dia. Ele sabia que ele deveria entrar em Jerusalém como o Cordeiro de Deus para cumprir a redenção. Isso era tão importante, irmãos, essa visão da obra dele como homem, que essa obra foi chancelada, foi testemunhada por João Batista. Quando o Senhor Jesus veio até João Batista para ser batizado, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista deu testemunho e afirmou para Jesus que ele era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Isso reforçou no Senhor essa visão e esse encargo. Depois, no outro dia, João Batista estava com os discípulos também e viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus. Cristo veio como o Cordeiro de Deus. Louvado seja o Senhor. Talvez aqui alguns, né, não tenham... Nós já ouvimos isso em muitos lugares, né? Quem foi católico, ou quem é católico, sempre ouve, né? Não sei exatamente hoje como é que é, mas na minha época, quando eu era coroinha, né? Era na hora de passar a hóstia, não era? Fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então nós sabemos, mas que Cordeiro é esse que tira o pecado do mundo? Na figura do Velho Testamento, e no Velho Testamento, que é antes de Jesus, tudo era, claro que as pessoas praticavam aquilo, mas todas aquelas coisas eram figuras de uma realidade que viria após Cristo. E Deus providenciou para o povo de Israel, para perdão dos seus pecados, a morte de cordeiros, de bois, para que pudesse cobrir os pecados do povo. Quando a pessoa pecava, ela ia junto ao sacerdote, levava um cordeiro, ou seria de ovelha, ou de cabrito, ou um boi, um bezerro, ou até um pombinho, dependendo das suas posses, para fazer a sua
expiação dos seus pecados, perdão dos seus pecados. Ali era sacrificado, derramado sangue e colocado no altar para ser queimado. Então, o pecado era encoberto, não é? O pecado era encoberto. Para quê? Porque senão a Bíblia disse que todos os homens pecaram, todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Quando a pessoa pecava, ela deveria morrer, mas para não morrer, ela sacrificava um animal para que pudesse substituí-lo para que ele não morresse. E aqui fala que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali aquela pessoa apresentava um sacrifício, um cordeiro, alguma coisa, para o seu pecado. Mas Jesus veio como o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. E a palavra de Deus diz que quem crer nesse Cordeiro, na morte desse Cordeiro, é salvo. É assim. É simples assim? É crer na morte toda inclusiva que Cristo fez. Quando ele morreu naquela cruz, ele morreu no meu lugar, ele morreu no seu lugar, ele morreu no nosso lugar. Não é? Louvado seja o Senhor. Então, esse Cordeiro que tira o pecado do mundo estava seguindo para Jerusalém para ser morto. Ele sabia que ele ia ser morto. A palavra de Deus nos fala isso, né? Isso já estava predito, isso já estava previsto nas Escrituras, não é? Em Lucas 18, diz assim, 18:31. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Louvado seja o Senhor. Jesus estava dizendo o que estava escrito a respeito dele, de como ele deveria cumprir as Escrituras. Ele veio para isso. Louvado seja o Senhor. E ele teve muitas situações para que ele pudesse desistir desse propósito, distraí-lo, não é? Quantas coisas foram oferecidas para ele, o reino desse mundo? Não foi? Quando ele foi tentado? Ele foi tentado. Se você me adorar aqui, olha os reinos desse mundo que eu vou te dar. Você é o filho do carpinteiro. Olha o que eu estou propondo para você. Olha o que eu tenho para você. Ele também foi tentado a ser distraído pelo próprio discípulo, pelo próprio apóstolo Pedro, quando lá em Mateus 16, ele disse isso, né, que nós lemos, Mateus 16, ele falou, olha, é necessário que a gente vá, né? É necessário seguir para Jerusalém, Mateus 16, 21. Era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas, os anciãos, os principais sacerdotes, os escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. O que Jesus, imediatamente, Jesus não ficou conjecturando com Pedro, nem pensando nas palavras de Pedro, ele sabia o que ele tinha que fazer. Então ele disse: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O Senhor foi duro com Pedro, chamou Pedro de Satanás, porque ele estava sendo um com Satanás, porque ele queria
distrair o Senhor, queria dissuadir o Senhor de que o Senhor não merecia aquilo. Senhor tão bom, que curava tantas pessoas, que falava tantas palavras maravilhosas. O Senhor não pode, isso não vai te acontecer. Mas o Senhor sabia, o Senhor tinha certeza, o Senhor tinha a convicção, ele tinha uma visão de que ele veio para isso, porque essa era a vontade de Deus para a vida dele. Por que era a vontade de Deus para a vida dele? Porque Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho por nós, para morrer em nosso lugar. Louvado seja o Senhor. Ele sempre estava lembrando os discípulos do seu objetivo, não é? E não somente isso, irmãos, mas quando no Monte da Transfiguração, ali apareceu Moisés e Elias. Logo depois aqui, não é? No capítulo 17 de Mateus. Não, aqui não fala isso, fala sobre Lucas 9. Aqui não cita, fala que apareceu Moisés e Elias, mas não cita essa passagem deles encorajando. Lucas 9, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. 9, 28, 31. Cerca de 8 dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Fico imaginando ali, né, a conversa entre Moisés, Elias e Cristo. Não posso nem pensar em falar o que eles estavam conversando, mas que eles estavam encorajando o Senhor, estavam. Esse é o plano de Deus. Esse é o propósito do Pai. Você vai cumprir, não é exatamente aquilo que o Pai quer. Vai, né? Seja forte. O Pai está contigo. Né? Nós somos aqui testemunhas da sua obra. Está todo o universo esperando esse momento. Então, o Senhor foi testemunhado por João Batista como Cordeiro de Deus. Foi encorajado por Moisés e Elias no Monte da Transfiguração. Né? E o Senhor foi firme no seu propósito. E agora, então, ele chega aqui em Jerusalém para entrar e viver a sua última semana como o Cordeiro de Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Irmãos, isso era tão forte. Eu queria só ainda ler aqui para os irmãos que esse encargo do Senhor era tão forte que em Lucas 9, 51, diz assim: e aconteceu que ao se completarem os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para preparar pousada. Mas eles não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. O Senhor, na face do Senhor, no semblante do Senhor. Aqui fala que ao se completar os dias em que ele deveria ser assunto ao céu, ele tinha a convicção de que ele iria voltar para o Pai, mas que ele precisava passar pela morte e que ele iria ser ressuscitado. Isso o envolveu de tal ponto, sabe? Está chegada a hora. Eu não sei se existia, aqui está falando que chegada, né? Completar os dias em que ele deveria ser assunto ao céu. Eu não sei se essa data já estava marcada, completaram-se os dias para esse assunto. Eu tenho que ir para Jerusalém, senão não vou voltar para o Pai também. Porque ele vai me ressuscitar, eu sei que vai.
Mas eu quero voltar, além de morrer, além de fazer a redenção, eu quero voltar. E esse dia está chegando, então eu tenho que ser absolutos para isso. Isso era tão evidente no coração do Senhor que isso transbordava para o seu semblante. Louvado seja o Senhor. Irmãos, a palavra de Deus diz que, nós vamos saber que aqui, mais para frente, nós vamos ver que eles tentaram, de todas as formas, matar o Senhor. E lá em Atos fala que vocês mataram o Senhor da glória. Mas, na verdade, o Senhor Jesus não foi para a cruz porque eles mataram, porque estava tudo preparado. E ele falou aqui lá quer ver, que fala aqui, ó. Que ele, deixa eu ver aqui, onde é que está, em João fala, João 10, 17. Desculpa, João 10, 17. Mostra que tudo foi preparado, tudo já estava preparado, e ele foi espontaneamente. João 10, 17 e 18. Porque por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Aparentemente, o Senhor Jesus foi traído por Judas, né? Aparentemente, a traição de Judas é que levou o Senhor a ser morto. Parece que toda a artimanha que fez com que o Senhor fosse morto. Não, mas ele se entregou. Espontaneamente ele foi até lá. Evidente que os fatos todos contribuíram para isso. Então, o Senhor, por nos amar, e por ter o poder de entregar a sua vida e de reassumi-la, é que ele foi. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, o Senhor, nós não entramos ainda no capítulo 21, o Senhor resolutamente decidiu ir para Jerusalém. O seu semblante, a sua convicção, a sua missão, o seu encargo, fez com que ele fosse e partiu de maneira absoluta como o Cordeiro de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas aqui, em Mateus 21, é interessante que fala que quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: o Senhor chegou perto de Jerusalém, em Betfagé, que ficava uma vila, o pessoal acha que ficava mais ou menos a 1 quilômetro de Jerusalém. Então, antes de chegar a Jerusalém, ele mandou, vamos ler aqui, né? Seus discípulos, 2 discípulos, dizendo: ide à aldeia, que aí está adiante de vós, e logo achareis presa uma jumenta e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. E logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis que aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, numa jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, sobre elas Jesus montou.
E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam e os que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Irmãos, aqui é uma das 3 atitudes que o Senhor fez na sua última semana em Jerusalém. A primeira foi essa. Depois, ele entrou no templo, não é? E a outra foi que ele amaldiçoou a figueira. Foram as suas 3 atitudes que ele fez em Jerusalém nessa última semana. O Senhor Jesus esteve várias vezes em Jerusalém, muitas vezes. Mas nessa última semana, nessa última vez que ele foi para Jerusalém, ele foi para Jerusalém como cordeiro, para ser morto. Mas é engraçado, né, irmãos, que aqui fala que ele, antes de entrar em Jerusalém, mandou lá pegar um jumentinho, trazer junto com a sua mãe, e que ele ia montar nesse jumento. Por que o Senhor estava pensando hoje, meditando essa palavra? Por que o Senhor, que tinha uma certeza tão grande, absoluta convicção, e o seu propósito era para ser morto, por que ele foi entrar em Jerusalém, montado num jumentinho? Pensa, ele não tinha nenhum cavalo branco, uma mula como Davi, grande, de 7 palmos de altura, né? Nada. Por ele entrar como um rei, como um jumentinho, montado num jumentinho. E a palavra de Deus diz lá em Lucas que um jumentinho que homem algum havia montado. E fala lá que ele montou, foi nesse jumentinho que ninguém tinha montado. E ele entrou em Jerusalém. O Senhor nunca tinha feito algo assim. Mas ele, na sua sabedoria, na sua autoridade, na sua presciência, até de saber que lá tinha uma jumenta amarrada com um jumentinho, com tudo isso, ele criou uma situação em que ele pudesse entrar em Jerusalém como humilde rei. O que ele queria mostrar ali, naquela situação que ele criou, vamos dizer assim, naquela ambiente que ele criou. Irmãos, Israel estava esperando um rei que os livrasse do governo, da opressão dos romanos. Israel sempre esperou o Messias, sempre esperou alguém, né, um Messias que o livrasse e que desse para eles um novo reino glorioso de Israel. Mas quando o Senhor Jesus veio, ele não veio salvar o povo dessa tirania romana. Eles não precisavam de uma salvação política. Eles precisavam da salvação da alma deles, primeiramente. O Senhor veio tratar com a causa, que era o pecado deles, que era a incredulidade. O Senhor veio como rei, não como para reinar, o Senhor veio para um rei como servir. Ele falou, né? Aquele que quer ser grande, aquele que quer reinar, que sirva. Então ele veio como rei para servir. E ele quis demonstrar naquela atitude dele, irmãos,
mostrar para o povo que aquele rei humilde que estava entrando ali, que foi desprezado, ele voltaria. Ele voltará. O rei que eles desprezavam estava entrando em Jerusalém para mostrar que esse rei humilde agora estava entrando e que veio com a humildade, que eles não conseguiram enxergar. Ele voltará. Voltará com honra, voltará com glória, voltará com poder. E é interessante aqui, irmãos, que fala que as pessoas aqui estenderam as suas vestes, as pessoas, ramos de árvores, e diziam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Uma multidão até. Não eram tão poucas pessoas assim. Mas eles perceberam que esse que estava era um bendito que via em nome do Senhor. E se via em nome do Senhor, deveria receber aquelas honrarias. Irmãos, imagina, as coisas de Deus, elas são maravilhosas. Eu gosto muito do versículo de Lucas 2. Mais uma vez eu queria ler com os irmãos. Quando Simeão pegou aquele menino, oh, Senhor Jesus. Lucas 2, 25, vou ler. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Estava o pai e a mãe do menino admirados do que ele dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Irmãos, Simeão, ele era justo. Aqui está a palavra de Deus, que ele era justo, piedoso, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Só uma pessoa com essas características podia ver um menino, filho de um carpinteiro, chegando no templo, oferecendo uma rolinha, porque não tinha dinheiro para oferecer um sacrifício grande, pegar aquele menino nos braços e dizer: Senhor, agora despede teu servo, que meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, só pelo Espírito de Deus, irmãos, ele podia falar isso. E ele fala aqui que esse menino é alvo de contradição, vai ser alvo de contradição. E fala o quê? Alvo de contradição, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Aquele povo que estava ali dizendo bendito que vem em nome do Senhor, estava dizendo bendito que vem em nome do Senhor, filho de Davi, sabiam que Jesus era descendente de Davi, ou profetizaram que Jesus era descendente de Davi, mas um descendente de Davi montado num jumentinho, animal de carga.
Provavelmente, essas pessoas tinham no seu coração aquilo que Simeão também tinha. Conseguiram ver que aquele era o rei, montado no jumentinho, com vestes de pano, forrando aquele jumentinho, e poder dizer alguma coisa dessa. Irmãos, e o Senhor Jesus, eu procurei esse versículo, não consegui achar. O Senhor Jesus disse que os da verdade me recebem. Aqueles que vivem na verdade me recebem. Eu não sei se eu li isso em uma outra versão, né? Mas o Senhor, eu li de manhã, de tarde, eu não consegui achar para mostrar para os irmãos. Para dizer o quê, irmãos? Que quem vive na verdade, quem espera no Senhor, quem está no Espírito, vê coisas diferentes, vê aquilo que os outros não conseguem enxergar. Mas o Senhor foi ali, como esse humilde rei, aquele cordeiro que sabia que ia morrer, mas ele se manifestou como um rei humilde para dizer: olha o que vocês perderam, olha o que vocês deixaram de ganhar, olha o que vocês deixaram de receber desse rei. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Vocês estão dizendo aqui para mim, ó, essa multidão aqui está dizendo: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Não está dizendo? Mas na frente o Senhor disse para o povo de Israel, em Mateus 23, disse: olha, agora a casa de vocês vai ficar deserta e vocês só viverão naquele dia quando vocês disserem: bendito o que vem em nome do Senhor. Vocês se arrependerão. O remanescente de Israel vai ter que se converter na sua tribulação para poder dizer para o Senhor: agora, bendito que vem em nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Ali o Senhor foi ali, irmãos, como cordeiro, mas ele quis mostrar para o povo que mesmo eles rejeitando esse rei, que veio para servi-lo, para mudar a sua vida, ele ia lá para ali para morrer por eles. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Amém. Bom, Senhor, tudo na palavra de Deus, irmãos, é para cumprir a palavra, né? O Senhor veio para cumprir a palavra, até montado nesse jumentinho, é para cumprir a Escritura, que está em Zacarias 9:9, né? Os irmãos podem projetar, Zacarias 9:9 fala, né? Eis que alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho cria de jumenta. Ó Senhor Jesus, já está lá em Zacarias, e ali agora se cumprindo a palavra do Senhor. Ó bendito que vem em nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Esse rei humilde que eles rejeitaram voltará com honra e glória, e eles vão ter que clamar novamente: bendito aquele que vem em nome do Senhor, para serem salvos na grande tribulação. Louvado seja o Senhor. Olha só, eles estavam dizendo: Hosana nas maiores alturas, não é isso? E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. As multidões em Jerusalém viram Jesus de outra forma. Era só um profeta de Nazaré. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Enquanto estendiam as roupas, os ramos, e glorificavam a Jesus. Esse aqui, só um profeta de Nazaré, Jesus.
filho de José lá e tal. O povo está alvoroçado à toa, com certeza pensaram, né? Falando isso para mostrar como é a forma de ver as coisas espiritualmente, né? Louvado seja o Senhor. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformai em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes, os escribas, maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, ouve os que eles estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste perfeito louvor? Ó Senhor Jesus. Esse cordeiro que veio para ser morto, irmãos, ele entrou em Jerusalém. Mostrou que esse rei humilde tinha sido rejeitado, mas que ele tinha vindo em nome do Senhor. Agora, ele entra no templo e revela a autoridade para purificar o templo. Diante da iminente morte, ele ainda se preocupa com a vontade do Pai, com o interesse do Pai, porque aqui está dizendo aqui que a minha casa será chamada casa de oração. Quem falou isso foi Deus, foi o Pai que falou. Esse templo aqui é a minha casa de oração e vocês transformam isso em covil de salteadores. Olha, irmãos, o Senhor estava resoluto para ir para a cruz, mas ainda assim, o tempo que lhe restava, ele estava cuidando das coisas do Pai, do interesse de Deus. Mostrando, irmãos, que aquele templo que deveria ser um templo, uma casa de oração, para buscarem a Deus, eles transformaram aquilo num covil de salteadores. E também, irmãos, assim como ele mostrou que eles rejeitaram, o Senhor estava mostrando para eles aquela figura ali de purificação, mostrando que ele iria mudar uma era, e que aquele templo seria destruído, e que ele levantaria um outro templo, que ele edificaria um outro templo e purificaria um outro templo, que é a igreja, e edificaria e transformaria a igreja na habitação de Deus no Espírito. Louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. O Senhor estava mostrando para a nação de Israel o que eles perderam e o que ele ia fazer. Eles perderam um rei humilde, que veio para servi-los, mas que ele voltaria como um rei glorioso. Eles transformaram o templo de Deus em covil de salteadores, mas ele traria uma nova habitação para Deus. Purificaria um povo, purificaria um templo para Deus. Louvado seja o Senhor. E aqui fala que da boca de pequeninos, né? Tiraste perfeito louvor. De crianças. O Senhor disse que se nós não formos como crianças, nós não podemos entrar no reino dos céus, que o reino dos céus é das crianças. O nosso coração, irmão, tem que ser um coração de criança, coração puro, para dar um perfeito louvor ao Senhor. Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Oh, Senhor Jesus. Bom, que fala que ele saiu do templo e aí ele foi para 17, deixando-os, saiu da cidade de Jerusalém para Betânia, onde pernoitou.
Jerusalém não era o lugar do Senhor. Jerusalém não dava descanso para o Senhor. Ele veio, ele falou, eu vim como uma galinha para colher os pintinhos, mas vocês não me receberam. Ele não se sentia em casa em Jerusalém, não tinha lugar para ele, não tinha ambiente. E ele foi então voltava para Betânia, onde morava quem? Marta, Maria, Lázaro e também o leproso, né? Simão, leproso, né? Ali em Betânia ele tinha paz, tinha acolhida. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, nós ainda não somos a Nova Jerusalém, mas podemos hoje ser Betânia, onde o Senhor tem descanso, onde o Senhor tem prazer, né? Mais do que Betânia, hoje nós podemos ser Filadélfia, né? O amor entre nós, onde o Senhor sente paz, descanso. Louvado seja o Senhor. No dia seguinte, no 18, fala, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Oh, Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Irmãos, é interessante isso daqui, né? Porque fala que ele teve fome. Será que ele não tomou café lá em Betânia? Não, será que a Marta estava meia com preguiça, né? Não deu café para o Senhor lá, o café da manhã? Com certeza. O Senhor era muito bem quisto na casa de Marta, Maria e de Lázaro. Muito bem tratado, com certeza. Mas aqui fala que ele teve fome. E nós sabemos, irmãos, que assim como, por exemplo, os Estados Unidos, né, tem como seu símbolo, não é? A águia, não é? Nós todos sabemos disso. Eu não sei se o Brasil tem símbolo, tem? De alguma coisa assim? Eu não sei. Tem um brasão, um símbolo, não sei. Eu precisava ver. Seria bom que tivesse alguma coisa bem... Quem sabe, né? O Senhor levanta aí um símbolo, né, bíblico, né? Não sei. Mas o símbolo de Israel era a figueira, é a figueira. E aí o Senhor, então, foi até a figueira, foi até Israel para colher um fruto. Ele tinha fome, né? Ele tinha fome de frutos da nação de Israel que ele não achou. Ele só viu o quê? Folhas. Estava fogueira bonita, só aparência, não tinha fruto. A nação de Israel tinha deixado há muito tempo de dar fruto para o Senhor. O Senhor não achou. E aí, então, o Senhor amaldiçoou. Nós vemos que lá em Mateus para frente, o Senhor também fala da figueira. Em Mateus 23, o Senhor fala da figueira de novo, que essa figueira irá se renovar. E essa figueira já se renovou em 1948, quando nasceu de novo o Estado de Israel. Porque quando o Senhor amaldiçoou aquela figueira e ela secou, dizendo que o Senhor amaldiçoou, o Senhor abandonou a Israel, e Israel foi disperso, o povo de Israel vivia em todos os países, só voltaram a se reunir, a ser uma nação em 1948. Quase 2000 anos o povo ficou disperso. O Senhor, então, foi procurar fruto ali, dizendo, né? Que ele veio procurar fruto e não achou. E que eles rejeitaram
o verdadeiro agricultor. O Senhor veio para cuidar dessa figueira e eles rejeitaram o verdadeiro agricultor. Uma figueira que rejeita o seu agricultor, o agricultor pode dizer mais nada, eu vou te abandonar. Você não me quer, fica por sua conta para ver se você, naquela região seca, se não houver água, quem regue, se não houver quem cuide, quem adube, não vai dar. E o Senhor era o verdadeiro agricultor, que veio para cuidar de Israel, e eles o rejeitaram. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. E essa figueira, irmãos, só vai voltar a vivificar quando elas de novo clamarem ao Senhor. Né? Senhor Jesus. Bom, irmãos, depois daqui, eu vou continuar amanhã. Ele fala que quando ele chegou ao templo para ensinar, daí ele começou a ser provado, a ser testado, como um cordeiro que, para ser imolado lá na Páscoa, o cordeiro era adquirido, ele era separado no dia 10, e só no 14º dia que esse cordeiro era morto. Nesses 4 dias, ele era examinado, porque a oferta que tinha que se oferecer na Páscoa, o cordeiro tinha que ser perfeito. E o Senhor Jesus aqui, então, passou a ser examinado a partir aqui do versículo 23. Eles queriam, o Senhor disse que eu dou a minha vida espontaneamente. Mas eles queriam matar o Senhor não como alguém que se oferecesse, mas como uma pessoa inadequada, que não merecesse viver. Por isso eles queriam achar algum defeito no Cristo, para anular, os irmãos entendem? Para anular a oferta voluntária do Senhor como cordeiro. Então, durante 4 dias, o Senhor estaria sendo aqui examinado e ele estaria sendo testado por vários tipos de pessoas. Então, irmãos, a minha mensagem acaba aqui. O que eu queria dizer para os irmãos, que quando ele se apresentou como rei humilde, ele mostrou que ele queria estabelecer um trono em Israel, para governar o coração daquelas pessoas, não politicamente, não como rei, mas governar. Ele disse, olha, está próximo o reino dos céus. O reino dos céus vai descer e vai ter um trono celestial que precisa governar a vida de vocês, e vocês me rejeitaram. Então, o Senhor, como rei hoje, irmãos, quer fazer com que o seu trono nos governe. Ele mostrou para vocês, o trono do reino dos céus não chegou a governar vocês rejeitaram. Também ele queria purificar aquele povo, dar para eles um coração novo, fazer com que eles fossem um templo de Deus. E hoje ele, irmãos, nós sabemos que a rejeição de Israel, a rejeição do Senhor por parte de Israel, nos deu, tá certo? Essa graça, nós que éramos oliveira brava, fomos enxertados na oliveira. Né? A rejeição, o corte da oliveira boa, foi a nossa possibilidade, a nossa oportunidade de sermos enxertados. Né? Então, o Senhor hoje quer governar na nossa vida, quer ser o rei da nossa vida, para nos servir, irmãos. O Senhor quer nos servir como rei também. Ele está nos purificando e nos edificando como sua habitação. E Ele está fazendo tudo isso para achar fruto em nós. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. O Senhor é maravilhoso.
Ele já sabia de tudo, mas mesmo assim, ele foi até aquela cruz para salvar toda a humanidade. Ele estava certo disso, estava convicto da sua missão para cumprir o propósito do Pai. Louvado seja o Senhor. O Senhor nos dê tal coração de percebermos isso, né? Que o Senhor nos ama, né? Que eu quero colocar um trono na nossa vida. Ele quer nos purificar, Ele quer achar fruto em nós. Louvado seja o Senhor. Vamos orar, vamos ficar em pé. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. O Senhor não desistiu. Por mais que houvesse empecilhos para o Senhor ir à cruz, o Senhor não desistiu. O Senhor estava muito claro da vontade do Pai. E o Senhor foi até aquela cruz por amar ao Pai, para fazer a vontade do Pai, e também por nos amar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque em cada atitude do Senhor, o Senhor quer nos falar algo. O Senhor quer nos mostrar algo, Senhor. Senhor, nós pedimos a Ti, nos dê um coração simples, coração como criança, Senhor. Um coração assim como de Simeão, Senhor, que diante de toda aquela situação, Pai, ele pôde pegar o Senhor nos braços e dizer: oh, os meus olhos já viram a salvação. Dá-nos tal viver, ajuda-nos, Senhor, a ter tal viver como de Simeão, de esperar a redenção de Israel, de sermos justos e termos o Espírito Santo sobre nós. Obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã nessa noite, Pai. Em nome de Jesus.